Graça e paz, irmãos, amém? Eita, graça e paz, irmãos, amém? Isso aí, muito bem. Vamos abrir as escrituras, irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o 1. Primeira Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versos 1 e 2 para meditarmos nessa manhã sobre o tema Os discípulos na glória. Quem são os discípulos? Somos nós, né? Nós somos a geração das gerações dos discípulos de Jesus. E aqui o apóstolo Pedro mostra algumas características importantes que nós temos que rememorar. Eu sei que nós já sabemos, mas rememorar é muito importante. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a tradução que eu estou lendo aqui diz: aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Tem outra tradução que diz aqui: aos estrangeiros. Outra diz: aos forasteiros. Essa que está aí na tela, né? Tá, aos estrangeiros, tinha uma outra que estava como eleitos, mas essa que usa os eleitos, irmãos, tem um erro de tradução, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Escolhidos segundo a presciência de Deus. Aí tem outra tradução que diz: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos ficar por aqui, só nessa saudação do apóstolo Pedro, para entendermos aqui a quem é destinado toda a primeira carta do apóstolo Pedro. Isso quer dizer que é para nós. Vamos sentar, por gentileza. Esta carta é destinada à igreja que estava nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, e acabou que ela foi distribuída para todo o mundo, a igreja posteriormente. Mas aqui a primeira, vamos dizer aqui, a primeira nota que eu quero trazer para a nossa meditação e salientar aos nossos olhos é como o apóstolo Pedro se apresenta. Ele diz aqui apóstolo, mas não é um apóstolo qualquer, é um apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo quer dizer aquele que vem após, com uma missão determinada por quem veio antes. No sentido ministerial, a expressão apóstolo foi no contexto da teologia cristã apenas destinado aos discípulos que vieram pós Jesus e que tiveram contato específico com ele. Por isso que Paulo, por exemplo, teve muita dificuldade de que os seguidores posteriormente o reconhecessem como apóstolo. E ele teve alguns embates para que ele pudesse ter reconhecido como aquele que veio após Jesus, e muitas vezes teve cesseada a sua entrada em alguns lugares por causa disso, até que ele teve que escrever a carta e dizer: tal qual eles, eu também sou apóstolo. E qual era a reivindicação dele? O contato que ele teve diretamente com o Senhor a caminho de Damasco, pessoalmente com Deus. Mas Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, todos eles
a autoridade da vida com Jesus era tremenda, né? Porque conviveram com o Senhor durante os 3 anos e meio de seu ministério. Bom, mas e para os seguidores de Jesus? A quem o apóstolo Pedro direciona por meio do Espírito Santo esta carta, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem são eles? Irmãos, primeira situação é que nós precisamos conhecer nossa identidade. Quem nós somos. A verdade não é só a carta do apóstolo Pedro, mas a palavra de Deus é destinada, é direcionada a nós. Ela tem um propósito de nos alinhar, nos preparar e nos dar base, ou seja, sedimentação, sermos em Deus a coluna, o esteio para a igreja. A destinação da palavra não é à toa. Deus quer nos usar, Ele precisa de nós e de nossa atuação, porque o ministério foi entregue em nossas mãos. Nessa mesma carta, Pedro fala aqui que até os anjos tiveram interesse de executar o ministério para o qual nós fomos destinados, que é a propagação das Escrituras, da palavra, da mensagem da salvação, mas foi a nós, os discípulos, que foi otorgado. Para vocês entenderem como é importante e traz saúde espiritual e bênção para a vida o ministrar a verdade de Deus. Mas Pedro traz uma narrativa aqui, a palavra estrangeiros, forasteiros. No primeiro momento, olhando a situação geográfica, Pedro estava em Jerusalém, ou na região da Judeia, como era natural do seu ministério no tempo apostólico, e ele escreve para as igrejas fora da Palestina, dos tempos pós-Jesus. Então fica geograficamente parecendo que a palavra forasteiro ou estrangeiro aqui está sendo destinada às pessoas de fora, os estrangeiros, forasteiros, que peregrinavam vez ou outra indo a Jerusalém para adorar. Mas o sentido da aplicação aqui no texto, ele é espiritual. A expressão forasteiros são os forasteiros no mundo. Isso que implica na palavra do apóstolo Pedro, que a palavra utilizada na tradução da Bíblia, no grego antigo, eu vou até aqui utilizar aqui para os irmãos, eu não gosto muito de ficar citando termo grego, que não vai mudar muito o que nós pensamos ou que vai avaliar de nós, mas ela representava um adjetivo com um significado espiritual. Aquele que vem de um lugar distante, não nativo da terra. E no Novo Testamento tem uma conotação metafórica, no sentido de que a referência da nossa cidadania é o céu. Diga para o seu irmão assim: você é cidadão do céu. Você é uma cidadã do céu, aleluia. Hein? Ou seja, aquele que peregrina na terra. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Então, quando Pedro escreve aos estrangeiros, ele não estava dizendo assim, as pessoas de fora, até porque muitos desses irmãos que a carta se destina, na verdade eram naturais, ou seja, nasceram na Capadócia, nasceram no Ponto, nasceram na Ásia, na Bitínia, mas o que ele estava dizendo era, vocês são forasteiros aqui. Enquanto lemos posteriormente, eu insto até você a puxar essa carta do apóstolo Pedro para conhecer um pouco mais acerca desta expressão, porque ela está permeada nesta carta, não é? Nós somos de fora. Agora, veja você
o que diz o próprio Senhor a nosso respeito. Vamos para João capítulo 17, versos 15 a 17, no Novo Testamento. Olha o que ele diz: não peço, ele orando por nós, a igreja, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Nós não somos do mundo. A nossa identidade, vamos dizer assim, a nossa naturalidade é a Jerusalém celestial. Nós somos de lá. Posso ouvir um glória a Deus? E aí eu me pergunto, o que nós estamos fazendo aqui então? Nós não somos daqui. Nós temos um papel. Esse papel, queridos, precisa ser exercido, e isso está intrínseco à nossa natureza de cidadãos dos céus celestiais. Como identidade que nós precisamos tomar conhecimento e vivenciá-la, nós temos uma constituição sagrada, que é a palavra. O próprio Jesus orando, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que alcançamos esse status de cidadãos celestiais, se nós estamos ainda aqui e vivenciamos essas coisas? Uma chamada de atenção é irmos para 1 João capítulo 2, verso 15, e tomarmos cuidado com isso. Veja aí o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos um Pai, e Ele é Senhor de tudo, mas o nosso coração, a nossa dedicação, não pode estar nas coisas perecíveis, passageiras daqui. Embora estejamos vivendo aqui. Embora façamos uso das coisas daqui. Porque enquanto estamos em terra estrangeira, vivemos com os estrangeiros, andamos com os estrangeiros, nos comunicamos com eles, mas em nossa consciência, internamente, sabemos de onde somos. E quem somos. Qualquer brasileiro que tiver, por exemplo, a experiência de ir ao estrangeiro, de uma terra estranha, você vai lá, mas você sabe que não é de lá. Você entende que você está num lugar estranho, diferente. Eu conheço alguns aqui que moraram fora, né, Josué? Esteve na Índia durante muitos anos, mas não é de lá. E tem uma coisa interessante, irmãos. Vai para lá, trabalha lá, vive lá e não se encaixa lá. Sim ou não? Eu já estive em alguns países fora. Você acha lindo, acha legal, mas chega um ponto que você fala: eu quero ir para minha casa. Fico pensando esses que escolhem mudar, né? Mudam, vão para fora. O Carlos esteve aqui, já morou muitos anos em Portugal, né, Carlos? Mais de 10 anos, né? 10 anos. A angústia que é: quero voltar para casa. Irmãos, o cidadão do céu, nós que somos do céu, nós queremos voltar para casa. Eu li um livro, um dos últimos livros de Billy Graham, né? Um grande pregador do século passado. Quando ele estava no final da vida, aos 90 anos, ele escreveu um livro de volta ao lar. Voltando para casa, a tradução mais
saudável para a língua portuguesa, né? Voltando para casa. Nós, irmãos, nós temos esse desejo em nosso coração, voltar para casa, mas enquanto estamos aqui, nós temos o nosso papel a ser desempenhado. Nós somos os destinatários. É a nós que foi destinada a graça divina. Olha que milagre é esse. O pecado nos tornou terreno. Nós viemos formatados do pó da terra e para ser daqui. Passamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O Senhor formatou ali no pó da terra para ficar e voltar à terra. Mas o grande amor de Deus e o seu resgate nos tornou cidadãos de fora. Versículo 2. Pedro fala: eleitos segundo a presciência de Deus. A palavra mais, vamos dizer assim, uma tradução mais afortunada para o português seria: Deus nos escolheu, Ele apontou o dedo para você e disse: eu quero você. Diga a pessoa próxima a você assim: Deus apontou o dedo para você. Pensa nisso. Em todas as épocas, em todos os tempos, o quanto Ele nos fez importantes para Ele. Aqui tem a palavra eleito segundo, essa expressão segundo, também, lá no original, está relacionado à extensão e abrangência da graça divina sobre toda a humanidade. É interessante isso, né? Deus apontou para nós e disse: eu te escolhi, mas na verdade, olha o amor de Deus, Ele apontou para todo ser humano em todas as épocas. Aqueles que já morreram, aqueles da história inicial de 5.000, 6.000 anos atrás, o que a arqueologia mostra, e ainda os que virão após nós, a todos Ele escolheu. Os anteriores à manifestação de Jesus como Senhor, no ano zero, não é? Mítico, da contagem dos tempos e das épocas, aqueles que entendiam a esperança de um Messias, haveria de vir um Salvador do mundo. Os posteriores, os que em Cristo foram ministrados para a salvação da graça. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, olha que texto maravilhoso que nós conhecemos, citamos inúmeras vezes: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dádiva de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu quero destacar uma situaçãozinha aqui importante, a menor palavra aqui nesse texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Repita comigo: fé. O poder da fé é impressionante. Tudo pode ser mudado pelo poder da fé. Em várias ocasiões, quando Jesus encontrou com alguém em situação de dificuldade, Ele: se tiveres fé, reticência vai acontecer. No caso, por exemplo, da morte de Lázaro, Ele falou tanto para Marta quanto para Maria: se tiveres fé, você verá a glória de Deus, se tiver fé. Com os discípulos, em ocasiões marcantes, por exemplo, como a navegação perigosa no mar da Galileia, homens de pouca fé. A fé é central em nossa caminhada. Abre portas, meu irmão e minha irmã, aonde não existem portas físicas. Faz acontecer oportunidade onde elas não iriam aparecer. Cria caminhos
em lugares inexistentes e inóspitos. A fé é o que nos move, é o que nos importa, é o que nos faz vencer. Ante essa identidade espiritual que nós temos, irmãos, o nosso combustível como filhos de Deus é fé. Só somos salvos pela fé. E a fé, ela está em nós como um atributo de Deus para a nossa vida, desde quando nos formou no pó da terra, incutiu em nós fé. E é por fé que somos salvos, crendo na graça de Deus, estabelecendo o entendimento que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, como diz as Escrituras. Portanto, esse sentido da destinação da graça plena a todos os discípulos, a todas as pessoas no mundo, basta ter fé nessa verdade espiritual imutável. Por fim, quando Pedro está se apresentando aqui, dizendo a quem são os destinatários da carta, ele diz aqui: somos também detentores do propósito divino, ainda no verso 2. Qual é a marca desse propósito? Duas palavras aqui, uma que depende de nós e outra que é a ação de Deus. A primeira que depende de nós aqui é, olha o que ele diz, em santificação do Espírito, verso 2, para a obediência. Irmãos, não tem jeito, não tem como nos livrar disso. A obediência, ela é incerta, ela está incutida na caminhada do Filho de Deus. Não há opção, é a situação, é obedecer. O sentido da palavra obediência aqui nessa passagem, mais uma vez indo para a tradução própria, diz aqui, a obediência a Cristo aqui é vista não como um simples cumprimento das regras, não somente olhar para as Escrituras, não é? Ser legalista da palavra, obedecer letra por letra. E olha que Jesus inclusive combateu isso claramente, porque não nos adianta obedecer linha por linha, regra por regra, enquanto nos omitirmos no que no interior importa. Põe para mim aí, Miguel, por gentileza, na tela, Mateus 23, 23. Vamos acompanhar esse versículo. Olha, os homens que eram guardadores da lei de Deus e da palavra, até nos mínimos detalhes, como a vírgula, mas foram rejeitados pelo Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, ou seja, aquelas folhinhas, separavam, né, até o cisquinho de cada uma delas para dizimar do que era ofertado no templo. Mas olha o problema: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, e olha a palavra-chave, e a fé. E a fé. Irmãos, não podemos desprezar a fé, somos dependentes dela. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Nós precisamos guardar o juízo, a misericórdia e a fé, mas também temos que dizimar, também temos que obedecer a regra, ou seja, as regras e o que está em nosso interior devem estar alinhados, encaixadinhos. Não basta apenas aparência, é necessário que, como detentores do propósito divino, a obediência deve ser nossa essência. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando Samuel foi inquirido, instado acerca de andar
com Deus e obedecer a Deus. Olha, diz ele aqui, Samuel respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha que pergunta. Tinha as regras, apresentar holocaustos, sacrifícios, pelo menos uma vez no ano, com pomba, ou então com um cordeiro, ou com um boi, sem mancha nem mácula. Mas ele perguntou ao povo em um do seu discurso: Deus tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que se obedeça? Ele continua dizendo: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que ele está dizendo. Algumas coisas para entendermos aqui. É melhor obedecer do que ir e pagar muitos sacrifícios. E mais, a submissão a Deus é melhor até do que você que obedece à letra da lei, guarda os sacrifícios e prospera. É melhor ser pobre, mas ser submisso a Deus, não ser soberbo, nariz empinado, se achar melhor do que os outros, mas ser submisso ao Senhor. A palavra submissão aqui pode ser substituída por humildade a Deus, se curvar às ordens divinas plenamente. Jesus sacramenta essa expressão, toda ela é melhor obedecer do que sacrificar, quando ele diz aos discípulos: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Está em João 14, verso 15. Se vocês me amam, guarda a minha palavra. Somos discípulos de Jesus, temos um propósito e a obediência. Interessante com relação à obediência aqui, irmãos, para finalizar a parte da obediência. A obediência explicita, deixa claro, notório às pessoas que caminham conosco, que nós somos de Deus e estamos aqui para propagar a verdade nele. Somos comissionados para apresentar na terra o testemunho da modificação, da transformação que Deus fez em nós. Nossa vida testemunhal mostra, relata com os nossos lábios, com o nosso comportamento, com a indumentária, a forma como nos relacionamos com as pessoas, deixa claro que Cristo está em nós, que a esperança é viva em nossa vida, e a fé é a forma como nós vivemos. O próprio Jesus, em Atos dos Apóstolos, deixou bem claro, capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. A forma como nós caminhamos aqui, por meio da fé, é testemunhar, ou seja, a vida de obediência. Obediência às Escrituras, aos mandamentos, porque nós amamos o Senhor. A segunda palavra que caracteriza o nosso propósito é a obediência. Ela é uma prática que deve ser nossa, uma decisão tomada. A segunda é a aspersão. O que quer dizer isso? Pode ser que alguns vão até confundir aspersão com batismo, com jogar água na cabeça, né? Mas é exatamente isso. A aspersão é jogar, só que não é água. Quando fala da aspersão aqui, está falando do sangue. Olha o que diz aqui o apóstolo Pedro: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Óbvio que aqui está falando de uma conotação espiritual. Meu irmão e minha irmã, nós andamos aqui marcados com sangue. A aspersão, nesse sentido da palavra aqui, que o apóstolo Pedro cita como uma marca de Deus em nossa vida, com o trato
de Deus sobre nós, o seu cuidado para nos tornar diferentes, ou seja, submersos ou marcados como kadosh, ou seja, separados, é que o sangue, no sentido da palavra, tem como símbolo a graça e a misericórdia de Deus a nosso favor. E agora, em nós, e por meio de nós, manifesta a santidade de Deus. Olha que propósito maravilhoso. Não que nós somos infalíveis e que nos esforçamos o tempo todo e vamos conseguir o tempo todo estarmos livres. Não, é a justificação, é um ato de Deus a nosso favor, por misericórdia, porque nós temos fé. E mesmo frágeis e falíveis, o sangue nos torna puros alvos, como diz o profeta Isaías, em Isaías capítulo 1, versículo 7, alvos como a neve. Obrigado, Miguel. Alvos como a neve. O significado, portanto, da aspersão, nós precisamos entender, irmãos, porque ele traz o que nós temos de necessidade básica como filhos de Deus. Perdão e restauração são nossas necessidades básicas. Nós precisamos de perdão o tempo todo, e precisamos que Deus nos coloque de pé, e nos anime, e nos nutra, e nos dê firmeza, para que não caiamos. É o tempo todo, nós precisamos de perdão e restauração. É o que nos mantém de pé, e é o sangue aspergido sobre nós. No Antigo Testamento, o sangue era aspergido uma vez no ano, olha isso. Tinha o propósito de cobrir a culpa do pecador diante de Deus, para que ele pudesse entrar no santuário. Durante o restante do ano, ficava fora. Mas ai daquele que não se apresentasse no ano. Pessoas viajavam de longe para a festa dos tabernáculos. Agora, no Novo Testamento, em toda a ceia, eu faço questão que nós venhamos citar na hora de tomarmos o cálice. 1 João capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Enquanto no Antigo Testamento eles iam uma vez por ano, nós temos entrada diária, nós temos entrada permanente à presença de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre sua vida. Nós não dependemos de morte de animais, não dependemos de sacrifício de outro, não dependemos de ministração de outro. O sangue de Jesus está sobre mim, está sobre você. Nós temos a marca. Finalizando a palavra dessa manhã, irmãos, quando Pedro escreve essa carta, ele está escrevendo a esses destinatários, aos discípulos que têm uma identidade, e sabe de onde são e para onde vão. Ele está escrevendo aos discípulos que sabem que tem uma destinação, foram escolhidos por Deus. Ele está escrevendo aos discípulos que sabem, têm ciência de que são detentores de um propósito maior, e para isso precisam viver em obediência e com consciência de que o sangue está derramado sobre suas vidas. Espiritualmente, isso, irmãos, tem duas conotações. Quando Deus, o Pai dos governos, olha para a nossa vida, Ele vê Jesus em nós pelo seu sangue, e quando o império das trevas olha para nós, Ele vê a sua derrota, pois nós somos lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Pode ficar de pé em nome de Jesus.